Olá, meus telespectadores do programa Segurança na TV. Hoje estamos aqui novamente no estúdio da TV das Artes para trazer um pouquinho mais da segurança pública e da filosofia de polícia comunitária. E estamos aqui com um grande amigo, Capitão Marcelo do Acre. Capitão, primeiro eu queria que você se apresentasse aí a nosso público e internautas para que eles conhecessem aí o Marcelo. Boa noite a todos. Capitão Marcelo, da Polícia Militar do Estado do Acre. Atualmente, estou lotado no policiamento da capital. É um trabalho mais operacional. E até mês passado estava como coordenador na Polícia Comunitária, coordenador do programa. Maravilha. Aliás, até setembro, Depois de setembro de 2024, atuei ali como coordenador adjunto. Não, maravilha, Marcelo. E vamos falar um pouquinho para o acriano, né, que é muito importante. Qual a importância, Marcelo, que você, durante esse período todo que você ficou lá, qual a importância que é a sociedade civil acriana entender e saber que é necessário que ela, em conjunto com as forças de segurança pública, né, ela ajude e seja parceira dessas forças de segurança pública. Até antes de ingressar no policiamento comunitário, antes de ter esse primeiro contato com o policiamento comunitário, eu trabalhava nessa parte mais operacional, Inclusive, minha mentalidade ela mudou um pouco, porque para mim eu tinha a seguinte visão: caçar bandido era o que importava, prender, colocar na cadeia. E depois esse contato com o policiamento comunitário, eu pude observar que o policiamento comunitário ele deve andar em harmonia com o policiamento ostensivo, policiamento preventivo, que é esse policiamento mais convencional que a gente tem. Não tem como os dois andarem separados, porque para dar certo, para os índices criminais eles baixarem, para a gente ter um resultado e até a longo prazo, há essa necessidade. Então, não tem como somente o policiamento comunitário ser aplicado, tem que andar em conjunto. Prova disso foi o policiamento na Cidade do Povo. Cidade do Povo, quando a gente chegou lá em junho de 2023, nós tínhamos índices criminais gritantes, de 2 a 3 homicídios, às vezes até 2 a 3 homicídios num dia, Então a taxa lá de homicídios era muito grande, de roubos, crimes contra o patrimônio. E quando nós iniciamos o policiamento comunitário lá, levamos alguns projetos, tendo como parceiro escolas, os demais órgãos do governo e também a comunidade. Aí eu pude observar a importância da comunidade para que esse tipo de policiamento dê certo. Seja líder de bairro, os gestores dos órgãos que ali atuavam, então os comerciantes, Então a população ela abraçou esse tipo de policiamento. Foi algo que deu certo, que a gente observou. Pensei que ia demorar até mais para a gente ter um resultado, um tempo maior. Porém, a gente observou num período de um ano, se você pegar os dados estatísticos, foi de junho de 2023, quando foi implantado, até junho de 2024, você observa aí, são praticamente 11 meses sem homicídios e uma taxa dos índices criminais, crimes contra o patrimônio com quedas aí de 35%. Então, foi algo que a gente não demorou muito para ter um resultado, Foi algo muito bom. Desenvolvemos lá projetos em parceria com as escolas, com a comunidade, dentre eles a gente pode citar
a patrulha comunitária, né, que foi criada, que era uma patrulha que visitava todos esses órgãos, todas as instituições do governo que ali se encontravam, visitavam a comunidade, né, observaram várias situações lá com relação a direitos humanos, né, que a gente observou que o cidadão ele estava realmente abandonado. Então, conseguimos trazer a rede para que esses cidadãos eles pudessem, né, usufruir dos benefícios, né, de algumas situações que o governo ele ofertava que eles nem sabiam que tinham direito, como bolsa, família, esse tipo de situação. Então, a gente observava também famílias que realmente abandonadas e não sabiam nem que tinham esse direito. E à medida que a gente foi entrando, né, com o policiamento comunitário, a gente conseguiu detectar essas situações e levar assistência básica e trazendo a rede para dar essa assistência. Dentre outros projetos, a gente teve projetos muito bons, né, com a escola. Entramos com projetos como Semeando o Futuro, que consiste em 10 palestras que são ministradas por policiais aos alunos. E tivemos também o Guardiões da Paz, que era mais ou menos um molde da Guarda Mirim, diferente do Semiana, e trabalhava mais questões de educação física, né? Ordem unida, questões morais, princípios. Então, todos esses dois projetos foram os que tiveram mais destaque. Por quê? Porque, educando nos filhos, né, dessa população que ali residia, a gente conseguiu entrar de uma forma mais rápida na comunidade, né? Conhecendo o pai, né, que via ali deixar o seu filho, a gente cumprimentava, fazia acolhida nas escolas. Então foi algo muito bom. Dentre outros projetos, tivemos também o Funcional com PEMAR, que foi desenvolvido, que era com as mulheres que ali habitavam ali naquela área, né? E teve uma aceitação muito grande. Então, o grande ponto desses projetos foi essa aproximação que proporcionou da comunidade com a Polícia Militar. Então, eram pessoas que viam a Polícia Militar com certa aversão. Depois de um tempo, as viaturas, ao patrulhar, se observava nitidamente a diferença, né? As crianças prestando continência, as crianças acenando, até os adultos, né, acenavam para a viatura, algo que a gente não observava. E outras viaturas que eram de outras regionais, que passavam na Cidade do Povo, eles comentavam, né, que realmente haviam percebido a diferença. Tivemos também os projetos como... Sim, você ia falar? Não, eu ia comentar uma coisa. É que é aquilo, né, Marcelo? A gente, quando a sociedade civil pensa em polícia, ela pensa naquela polícia ostensiva, fardada, né? No sentido que você inicialmente começou a falar. Só que quando, por exemplo, o capitão Marcelo chegava como polícia operacional, o bandido não ficava, né? E essa é exatamente a mudança que a gente vê e que a gente percebe. Por quê? Porque é aquela sociedade, aquele civil, é que vê o crime acontecendo, é que vê o problema realmente existente. Por quê? Porque ele sai de casa, ele volta para casa e o bandido, ele continua ali. Quando a polícia chega, ele não continua. Então, esses trabalhos sociais, esses trabalhos com a sociedade civil, eles acabam trazendo para as forças de segurança um conhecimento, né? E aproximando mais, como você bem disse, os filhos, os pais, né? Os filhos batendo continência, acaba aproximando a sociedade civil das forças de segurança pública, né? O que é de suma importância as pessoas, sociedade civil, entender que elas terem o pertencimento, porque elas também são agentes do artigo 144, né? Direito e dever do Estado e de toda a sociedade, né? Sim,
Sim, é a presença do Estado, né? Naqueles bolsões, aqueles vazios que o Estado não deixou a lacuna, né? Deixou sem ser preenchido. Exatamente. Então, todos esses projetos que você está citando são extremamente importantes para aproximar a sociedade civil das forças de segurança e fazer com esse papel de filosofia de polícia comunitária tenha mais efetividade no fim, né? Na finalidade que é uma segurança ou uma sensação de segurança, né, mais presente. Como você bem disse, que tinha homicídios, né, vários e depois de 11 meses aí os homicídios quase que zeraram, né? Sim, sim. Foi um policiamento que a gente teve é, bastante forte, né? Até setembro de 2024, né? E que a gente observou aí que deu resultados. Não, isso, e é muito interessante, Marcelo, porque assim, eu sempre fui também, quando presidente de Conseg, eu sempre fui muito operacional. Junto com os capitães do meu lado, eu sempre fui muito operacional. Não, vamos combater, combater, combater. Mas a gente acaba deixando um pouco essa filosofia de polícia comunitária e, de repente, algumas soluções que podem ser dadas são até mais fáceis do que o policiamento operacional comum, né? Sim. E me fala um pouquinho mais desses projetos que você estava citando. Como eu falei, o primeiro passo, um dos primeiros passos que a gente deu foi por meio das escolas, né? Iniciando os trabalhos na Cidade do Povo, atuamos no primeiro momento em todas as escolas, desde creches às escolas de ensino médio. E chama muita atenção um exemplo que eu vou citar aqui, de uma das escolas, né, a Márcio Bistene. Quando a gente chegou lá, as crianças brincavam no intervalo de guerra de facções. Então foi uma realidade que, ao término do programa, do projeto, são 10 encontros, né? Foi uma realidade que a gente viu na formatura que mudou completamente, né? As crianças já não brincavam mais de facção, de guerra de facção no horário de intervalo. A gente perguntava na formatura, no final da formatura, o que eles desejavam se tornar, já queriam ser policiais, já tinham outra mentalidade, diferente de quando a gente iniciou. Que dentre essas palestras, a gente tem uma palestra que se chama Sonhos, né? E nessa palestra, a gente perguntava para o aluno, o que você deseja ser quando você crescer? E eles, em quase toda a sua totalidade, eles respondiam que queriam ser traficantes, donos de boca, né? Que queriam, né? Porque eram os heróis deles, né? Era o que eles tinham de realidade lá naquele momento que a gente entrou lá na Cidade do Povo. E aí depois vocês simplesmente com a filosofia de polícia comunitária e com todos esses ajustes, vamos assim dizer, as pessoas mudaram a mentalidade, né? E é isso que precisa mudar, não lá, mas precisa mudar no estado do Acre como um todo, né? A gente precisa fortalecer a sociedade civil, como a sociedade civil também precisa estar próxima à Polícia Militar do Estado do Acre, à Polícia Civil, todas as forças de segurança, para que a gente possa caminhar e melhorar a segurança como um todo dentro do Estado do Acre, né? Como um todo. Hoje, vamos lá, você voltou. Vamos lá, a sua origem voltou à questão operacional, né? Você não está mais naquela cidade. Hoje você está em outra localidade. Hoje estou em toda a área, né, atuando como oficial de operações. Então é uma escala de
que você observa o policiamento, é mais uma questão de fiscalização e orientação. O policiamento comunitário agora está com... Quem está à frente do programa de polícia comunitária é a Tenente Patrícia, né? Mas hoje você já verifica, você mesmo já verifica que você aborda de uma forma diferente daquela que você anteriormente abordava. Com certeza, apesar de não me encontrar hoje no policiamento comunitário, sábado passado, né, por você ter esse contato com o policiamento comunitário, é difícil você trabalhar de outra forma. Realmente você muda a forma de trabalhar. Tanto que, mesmo dentro desse policiamento, no sábado passado, a gente conseguiu realizar fiz contato, né, com a Sejusp, com a Acre pela Vida, com o 2º Batalhão, e a gente conseguiu organizar um torneio em outro bairro muito violento, Taquari, com crianças aí, sub-12, sub-14 e o sub-17. Então, é algo que você aprende a gostar. E esse envolvimento com essas crianças carentes, com essa população, com a comunidade, é algo que fica, né, que a gente não consegue parar de trabalhar. É uma coisa que a gente brinca aqui, parece uma mosquinha, né, azul que pica a gente não consegue mais se livrar, né, daquilo. É uma coisa que acaba contaminando, acaba contagiando a gente de uma tal forma que a gente sempre busca uma solução via filosofia de polícia comunitária, né? Sim, é bem visível, porque a minha mentalidade antes era de caçador, né? Eu trabalhei no BOP, fui comandante lá do choque, no BOP, e a mentalidade que eu tinha quando saía para a rua era simplesmente caçar, e saía para caçar. Hoje, a mentalidade que eu tenho é completamente diferente, né? Bem diferente. Até porque você viu os efeitos da filosofia da polícia comunitária, dando efeitos reais e palpáveis, né, aos seus olhos, né? Sim, sim. Sim, foi bem... Foi uma experiência que ficou, né? Que não... Apesar de ter saído, é algo que eu quero plantar, dar continuidade, mesmo que de forma indireta, tá ajudando, dando suporte. E é algo que ficou, que eu gostei muito, né? Quando eu criei esses projetos, eu não sabia que ia dar tão certo, né? Mas a gente viu que foi algo que deu resultado, foi algo que deu certo e que eu tenho a vontade de espalhar aí, sempre que possível, vou estar ajudando, mesmo não sendo meu papel fim. Mas é algo que eu quero estar contribuindo. Hoje não é seu papel fim, até porque a gente sabe que na PM, hoje você está na cadeira que você está. Amanhã você pode estar voltando para o policiamento comunitário. Isso na Polícia Militar, seja ela do Acre, de São Paulo ou de qualquer outra, né? Vocês sempre estão cumprindo missões, né? Sim. Então, pode ser que amanhã você, quando for a major, você vá ao policiamento comunitário, né? Independente de ser do policiamento comunitário, eu vi que é algo que é possível você implantar em qualquer unidade. Seja no BOP, seja nos batalhões operacionais, é possível ter células, né, de policiamento comunitário. Uma realidade que, nesse período, 2023 para 2024, juntamente com a Tenente Coronel Ana Cássia, né, foi propagado, foi espalhado para os outros batalhões e para os municípios também, e ganhou uma força muito grande durante esse período. A gente pode observar no 2º Batalhão, o Coronel Russo, que faz um papel incrível ali à frente do 2º Batalhão nessa parte operacional, mas que também abraçou o policiamento comunitário, e hoje ele desenvolve o policiamento comunitário nos comércios, tanto nos comércios quanto junto à comunidade, né?
Inclusive foi ele que deu apoio nesse torneio que teve em Taquari, foi encabeçado. A gente só deu uma orientação, mas o grande responsável foi o 2º Batalhão, juntamente com o Acre pela Vida. É um projeto aí da Polícia Militar. Então, o 3º Batalhão também desenvolve policiamento comunitário, o 1º Batalhão é um policiamento comunitário muito forte na área comercial. E os municípios, né, também estão desenvolvendo policiamento comunitário. Então, isso é muito bom. E agora falta a gente conseguir fazer com que a sociedade civil consiga constituir os conselhos comunitários de segurança, né, Marcelo? A gente conversou bastante sobre isso, para que esses conselhos comunitários de segurança, nos seus vários bairros e municípios, possam auxiliar mais ainda as forças de segurança, né? Sim, sim, sim. Era uma ideia, né? Já estava trabalhando nessa ideia, principalmente para a implantação lá na Cidade do Povo e no Taquari, que era onde a gente tinha o maior contato com a comunidade e com as lideranças locais, né? Mas de qualquer forma, se eu puder ajudar no que eu puder contribuir daqui, eu quero fazer com que os conselhos comunitários de segurança sejam realidade no Acre e em cada canto do Brasil. A gente está com a Confederação vai dar todo o apoio para a Polícia Militar do Acre, para que a gente possa fazer isso virar realidade, né? Obviamente, a gente tem dificuldades e as coisas têm que ser aquela coisa de formiguinha, né? Uma coisa, um lugar cria, aí o outro lugar vê, né? Acaba gostando, fazendo, mas essa interação das forças de segurança pública com a sociedade civil é que vai trazer, né, esses conselhos comunitários à vida. E aí, obviamente, a gente vai, com isso, ter uma qualidade melhor e uma sensação melhor de segurança, porque você vai ter gente mais especializada, vamos assim dizer, junto com as forças de segurança. Então, eu acho que isso é de suma importância a gente tentar se ajudar para a gente poder fazer com que o Acre também tenha os conselhos comunitários de segurança. Sim, com certeza. Né? Acredito que vai ajudar bastante. Porque aí as forças de segurança pública vão dialogar direto com esses conselhos, vai dialogar direto com esse pessoal um pouco mais especializado. Vocês, né? Você, Marcelo, eu não preciso dizer nada, é policial militar, tem o conhecimento, tem a capacitação. O que precisa agora é capacitar a sociedade civil em comunhão com as forças de segurança pública, né? Sim, sim. Porque a gente fazendo isso, a gente só melhora a sensação de segurança. Você viu aí nesses 11 meses que você relatou uma melhora significativa. Agora, imagine se a gente tivesse isso no estado do Acre, né? Seria uma realidade impensável? Não acho que seja. Eu acho que, na verdade, eu acho que se a gente, cada um contribuir um pouquinho, né? Como você mesmo falou, quer dizer, você saiu da sua função, mas sempre que dá a oportunidade, você tá vendo e fazendo alguma coisa, né? Tá bom no áudio? Não tá ouvindo? Tá. Então sempre que dá oportunidade a você, você faz alguma coisa com relação às questões comunitárias. Melhorou agora. Melhorou? Tá dando pra ouvir. Então quer dizer, sempre que você pode, você, independentemente da sua função atual, você sempre está ajudando na questão de ações comunitárias. Isso é muito importante.
Positivo, agora estou organizando, vendo com o terceiro, né, e com ser justo um torneio num outro bairro bastante carente, que é ali o Lael Alcântara, né, Defesa Civil. A ideia é para o próximo sábado, né, fazer. Então Pelo me menos fala. nos torneios aí, né, que envolvem a comunidade, aí, a gente está tentando ajudar. Maravilha. Marcelo, me diz o seguinte, então vamos pensar a nível, vamos, 2025. A sua missão, obviamente, a gente já sabe, é operacional, mas o que que você acha que pode se crescer a nível estadual, a nível de polícia comunitária no estado do Acre? Acredito que tem tudo para avançar, né? A depender da forma que for trabalhado, mas eu tenho bastante animado. Em agosto, teremos aí a inauguração de um batalhão comunitário na Cidade do Povo. Vai ter piscina, vai ter auditório, vai ter uma estrutura muito grande que hoje a coordenadoria de polícia comunitária não dispõe. Então, eu tenho a expectativa é muito grande, né, para o policiamento comunitário, até porque a nossa atual comandante-geral, Coronel Marta Renato, é alguém que incentiva bastante o policiamento comunitário, esse tipo de policiamento, né? Então nós temos avanços dentro desse ano de 2025 significativos, né? Correto? Basta a gente ter também a sociedade civil se empenhando, né, em formar esses conselhos comunitários de segurança, né, para que a gente possa avançar ainda mais, Sim, sim. né? Mas maravilha. Marcelo, para finalizar, me diz o seguinte: Estado do Acre, fronteiras mais complicadas do Estado do Acre. A gente tem ali Brasileia, né, que eu diria que hoje é o que é a fronteira ali que mais complicada ali, né? Faz fronteira ali diretamente ali com a Bolívia, né? E a Bolívia e os bolivianos eles têm acesso livre, né, ao estado, Ali fica ali bem pelo município de Brasileia. muito complicado, né? Sim, sim, Quando sim. faz divisa com outro país, é muito complicado. Sim. Mas maravilha. Marcelo, em primeiro lugar, queria te agradecer imensamente pelo teu tempo, por você estar falando com a gente aqui. Você sabe que tem aqui um apoio para a gente eventualmente ver essa questão dos conselhos comunitários no estado do Acre. Você e toda a Polícia Militar do Acre querendo, eu estou à disposição aqui, o programa está à disposição, né? Eu, como membro da confederação, estou à disposição, para que a gente possa melhorar a segurança pública do estado do Acre, né? Queria que você mandasse aí um abraço a todos e queria que você deixasse aí uma fala para os nossos telespectadores. Queria agradecer a oportunidade que concedida para a gente falar nessa conversa aí sobre policiamento comunitário. É sempre bom falar sobre essa modalidade de policiamento, que a gente vê que é algo que dá certo, que é algo que dá resultados tanto a curto quanto a médio e longo prazo. E eu vejo que hoje não dá para enxergar mais o policiamento sem esse tipo de ação, né? Esse envolvimento com a comunidade. Até porque observamos a cada dia que passa, né, o fortalecimento dos direitos humanos. Então, é algo que nós devemos caminhar nesse sentido. E até porque eu vivi,
Eu posso falar porque eu vivi esse tipo de policiamento. Era algo que era uma pessoa que, para mim, não fazia muito sentido, né? E eu pude observar que realmente é algo que funciona e que você realmente planta sementes, né? Planta sementes no coração desses jovens, né, da comunidade, que realmente dão certo, que você ser policial militar não é só essa questão de servir e proteger, você, na realidade, é como se diz, é um sacerdócio, e realmente você tem essa possibilidade, com o policiamento comunitário, de mudar uma vida, né, de mudar uma forma de pensar, de mudar uma concepção, né? Trazer uma perspectiva de futuro, principalmente para o jovem, e mostrar para ele que o caminho do crime é um caminho que só leva à destruição. Ele tem outras possibilidades, que ele tem outros horizontes, né? Ele pode ser alguém, apesar das dificuldades que a vida lhe impõe, ele tem outras possibilidades. Eu sempre falava quando eu iniciava minhas falas com eles, falava um pouco da minha história, né? Não para me gabar, mas para mostrar para eles que é possível você, independente das condições que você está, mudar o seu futuro. Eu sempre falava, eu fui adotado 2 vezes, fui expulso de escola, né? Era uma criança extremamente violenta, e olha hoje, né? Deu certo. Então, o caminho é o estudo, você tem várias possibilidades, né? Tem que focar nos seus estudos, no esporte. Então, ficava fácil, né, quando a gente começava a falar com eles, porque, de certa forma, eles se identificavam, né? Mas é isso aí. Quando a gente tem história, né, Marcelo? E principalmente não tem problema em passar essa história para as pessoas, inclusive, verem que o caminho mais fácil nem sempre é o caminho certo, né? Então, vamos estudar, vamos trabalhar, vamos fazer a coisa acontecer, né? Então, eu te agradeço demais essa entrevista. Mande um abraço para todos os policiais militares aí, aqui do estado de São Paulo, e vamos continuar nessa luta. Precisamos continuar nessa luta para fazer o Acre ter os conselhos comunitários de segurança, ter mais uma representatividade e poder amanhã fazer uma outra entrevista e falar: olha aí, Marcelo, estamos evoluindo e conseguindo, né, fazer tudo aquilo que a gente estava conversando outro dia. Correto, se Deus quiser. Certo? Eu te agradeço demais pela entrevista e pelo seu tempo. Meus caros telespectadores e amigos da TV das Artes e do programa Segurança na TV, e até a próxima. Forte abraço a todos. Um abraço.